a mais um programa poderoso Rompendo Limites. Esta semana estamos a falar sobre o tema, a importância de nós estarmos na casa de Deus, estamos na casa do Pai, e temos visto por toda a palavra o quão importante é nós estarmos na igreja, o quão importante é nós estarmos na casa de Deus. Nós falámos sobre, em primeiro lugar, sobre Jacó. Jacó recebeu revelação, ouviu a voz de Deus, foi visitado de uma forma sobrenatural porque ele estava na casa de Deus, que era Betel. Falámos também sobre a parábola do filho pródigo e podemos ver que quantos benefícios nós podemos ter quando nós vivemos, quando nós habitamos dentro da casa do nosso Pai. E também podemos ver que aqueles filhos que saem da casa, o Pai sempre está de braços abertos, não para condenar, não para julgar, mas sim para receber com amor todos aqueles filhos que um dia saíram da casa, mas que querem voltar. O Pai está braços abertos para receber essas pessoas. Eu digo para você, se você um dia já esteve numa igreja, já frequentou uma casa de Deus e você está fora da igreja, está fora da casa do Pai, regresse à casa do Pai porque Ele está de braços abertos para receber você. Falámos também que houve uma fome na terra no tempo da parábola do filho pródigo e diz a palavra que existia uma fome na terra, mas que na casa daquele pai havia abundância, havia fartura, havia banquetes, havia dança, havia festa. Eu quero dizer que a casa do Pai é o lugar onde a crise não pode entrar. Ainda que exista crise na terra, a crise nunca poderá entrar dentro da casa do Pai. E os filhos de Deus, os filhos do Pai que vivem dentro da casa de Deus, que vivem dentro da casa do Senhor, a crise também não vai afetar essas pessoas. Por isso, nós desafiámos no programa anterior e desafio também você, se você está passando por alguma crise na sua vida financeira, familiar, no casamento, na saúde, regresse para a casa de Deus. Entre na casa do Pai e você vai ver que na casa do Pai você vai estar a salvo de todas as crises que estão lá fora. Bom, hoje eu quero ler uma passagem muito importante que está lá na Bíblia, no Salmo, capítulo 91. Convidava todos vocês a abrirem a Bíblia no Salmo 91 e nós vamos ver a importância de habitar na casa de Deus. O livro de Salmos, capítulo número 91. Salmos 91, versículo número 1, diz assim a palavra de Deus: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio, a sua verdade é escudo e broquel. Não temerás o terror da noite, nem a seta que voa de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porquanto fizeste o Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordens a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos para que não tropece alguma pedra. Pisarás o leão e a aspa e calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tanto me amou, eu o livrarei. Pô-lo-ei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias, fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Glória a Deus. Bom, a palavra de Deus nos ensina no Salmo 91. Aliás, o Salmo 91 é muito usado por várias pessoas, alguns até para espantar certos males ou certos espíritos. Há pessoas que abrem a Bíblia no Salmo 91 e deixam ela aberta na cabeceira, ou à beira da cama, ou então na sala, para que o Salmo 91 possa afastar assim todas as energias negativas. Mas o Salmo 91 é mais do que isso, é mais do que um espanta-espíritos ou um espanta-energias negativas. O Salmo 91 é uma passagem que está cheia, uma passagem rica e cheia das promessas de Deus para nós, mas com uma condição. Você diz assim, com uma condição? Sim, você diz assim, com uma condição, apóstolo. Como é que promessas de Deus podem ter uma condição? Eu digo, além do mais, toda a promessa de Deus tem uma condição. Toda a promessa de Deus. Diga aí na sua casa. Toda a promessa de Deus, repita bem alto, toda a promessa de Deus
tem uma condição. Ou seja, é como fosse um contrato. Nós fazemos a nossa parte e Deus faz a parte dele. Nós cumprimos com aquilo que Deus nos pede para nós fazermos e Deus vai cumprir com aquilo que Ele prometeu fazer em nós, se nós cumprimos com a nossa parte. Então, muitas pessoas tomam posse de versículos bíblicos, tomam posse de passagens bíblicas, simplesmente confessam que isso vai acontecer na vida delas, mas não fazem a parte que lhes cabe a elas, não cumprem com a primeira parte do contrato. E se você não cumprir com a sua parte, tampouco Deus vai cumprir com a dele. Estão-me entendendo? Então, o Salmo 91 é um salmo super importante, que diz assim, diz que Deus vai nos livrar das maldições, diz que Deus vai nos livrar das setas que voam do dia, diz que Deus vai nos livrar dos laços que muitas vezes são criados para nós cairmos neles. Diz a palavra que, no Salmo 91, que 1000 vão cair ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas diz a palavra de Deus que nós não vamos ser atingidos. Então quer dizer que no Salmo 91 está prometendo que as maldições vão estar caindo à esquerda e à direita, mas não vão atingir a nossa vida. O Salmo 91 também promete que Deus vai nos livrar dos laços. O Salmo 91 diz que Deus vai nos cobrir e vai nos guardar de pestes, ou seja, de vírus, de bactérias, dessas coisas que andam aí, de virais, de enfermidades, de doenças, de pestes. A palavra promete que Deus vai nos proteger de tudo isso. A Bíblia também diz que Deus vai guardar a nossa casa. Diz que nenhum mal sucederá ou chegará à tua casa. Imagine que bênçãos tão poderosas, que promessas tão tremendas Deus está falando na sua palavra no Salmo 91. Que nenhum mal sucederá à nossa casa, que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas nós não seremos atingidos. Que Deus vai nos livrar dos laços. Ou seja, coisas tremendas, promessas ricas e poderosas que Deus deixou para nós no Salmo capítulo 91. Mas essas promessas, essas palavras só vão ter lugar na nossa vida, como eu falei no princípio, se nós cumprirmos com a nossa parte do contrato. Ou seja, se nós fizermos a nossa parte, Deus vai fazer a parte dele. Amém? Então, a Bíblia começa falando no Salmo 91, no primeiro versículo, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Então, vamos ver novamente, vamos ler e falar de uma forma mais lenta este versículo. Aquele que habita. Habitar não é visitar, habitar é estar constantemente. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, à sombra do Todo-Poderoso vai descansar. Então depois daí a palavra começa falando que 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, Deus vai nos livrar dos laços, nenhum mal vai chegar à nossa casa, nenhuma peste, nenhuma enfermidade vai nos atingir. Mas tudo isso começa com a parte que, dizendo, aquele que habita, ou seja, existe algo que nós temos que fazer, existe a nossa parte que nós temos que cumprir do contrato. E você diz assim, apóstolo, então qual é a parte do contrato que eu tenho que cumprir para que Deus possa me proteger, para que as bênçãos que estão no Salmo 91 possam chegar à minha vida? A parte do contrato é esta: habitar no esconderijo do Altíssimo. Então você pergunta, e o que é isso, apóstolo? O que é habitar no esconderijo do Altíssimo? Ou o que é o esconderijo do Altíssimo? O esconderijo do Altíssimo é muitas coisas, mas a principal delas, o esconderijo do Altíssimo é a casa de Deus. Digam todos comigo, o esconderijo do Altíssimo, diga bem alto, o esconderijo do Altíssimo é a casa de Deus. Então, repare bem, a Bíblia diz que aquele que habita, habitar, digo mais uma vez, habitar não é visitar. Habitar é estar constantemente, permanente. Aquele que habita, diz a palavra, no esconderijo do Altíssimo, vamos trocar a palavra, aquele que habita na casa de Deus, vai descansar à sombra do Onipotente, e todas as promessas que estão no Salmo 91 vão se cumprir, vão se realizar nessas pessoas e nessas vidas. Então, a primeira parte, a parte do contrato que nós temos que cumprir se nós queremos receber estas bênçãos, é que nós temos que habitar na igreja, temos que habitar na casa do Pai. Você está perguntando, apóstolo, quer dizer que eu tenho que fazer as mudanças de casa e colocar as minhas mobílias dentro da igreja? Não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que, conforme a sua capacidade, você deve fazer da casa de Deus a sua segunda casa. Eu digo mais, o segundo lugar onde eu passo mais tempo na minha vida é a casa de Deus. E digo uma coisa,
eu posso ver a bênção de Deus em todas as áreas da minha vida, em todas as áreas da minha casa, em todas as áreas da minha família. Eu tenho visto o cumprimento da palavra do Salmo 91. Tenho visto que nenhuma praga tem chegado à minha casa. Tenho visto que Deus me tem livrado de laços. Tenho visto que Deus me tem protegido. Tenho visto 1000 caindo ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não tenho sido atingido. Sabe porquê? Porque eu tenho cumprido com a primeira parte do contrato. Eu tenho habitado na casa de Deus. Eu tenho habitado no esconderijo do Altíssimo, que é a casa do Pai. E eu tenho visto a proteção de Deus na minha vida. Muitas pessoas querem a bênção de Deus. Muitas pessoas querem a proteção. Muitas pessoas querem a vitória. Muitas pessoas querem o milagre, mas não querem habitar, não querem estar na casa de Deus. Sabe uma coisa? Eu tenho visto que esta geração de hoje, é uma geração que quer uma bênção, quer uma vitória, quer um milagre, mas não quer vir à casa de Deus. Não quer ter uma aliança com Deus. Digo mais, não quer ter um compromisso com Deus. Eu digo uma coisa, eu costumo visitar, e eu sabia a palavra, eu costumo visitar casas de amigos, de familiares e etc. Qual é a diferença de visitar e habitar? Visita é quando eu me apetece, ou seja, no horário que eu quero, ou no horário também que a pessoa pode me receber, ou seja, eu não tenho uma obrigação. Eu vou visitar se eu quero visitar, mas não sou obrigatório a entrar na casa dessa pessoa. Agora, quando nós habitamos numa casa, nós já temos um compromisso. Se nós não dormimos na nossa casa, por exemplo, quem é casado, a esposa vai notar a diferença. Quem não é casado e vive com os pais também vão notar a diferença. Porquê? Porque você fez um compromisso de habitar nessa casa e não apenas visitá-la. Então, hoje as pessoas querem uma bênção, hoje as pessoas querem uma cura, hoje as pessoas querem um milagre, hoje as pessoas querem um benefício de Deus, mas querem apenas visitar a casa de Deus, querem ir à casa de Deus uma vez por mês. Muitas pessoas querem ir à casa de Deus uma vez por ano e já pensam que por isso vão receber inúmeras bênçãos de Deus sobre a sua vida. Meu irmão, minha irmã, você não vai receber bênçãos, amado ouvinte e você telespectador, você não vai receber bênçãos, você não vai receber vitórias, você não vai receber as palavras que estão no Salmo 91 se você não tomar a decisão de fazer da casa de Deus a sua segunda casa, ou seja, o lugar onde você passa mais tempo depois da sua casa, que seja a casa de Deus. Quando você habita na casa de Deus, quando você decide fazer um compromisso, não somente com Deus, mas com a casa de Deus, Deus vai abençoar poderosamente. Sabe, há muitas pessoas que já fizeram um compromisso com Deus, mas não fizeram um compromisso com uma igreja. Não fizeram um compromisso com uma casa. Há pessoas que andam de igreja em igreja, andam de denominação em denominação. Não faça isso. Faça um compromisso, faça uma aliança com uma casa, faça uma aliança em habitar, em estar numa igreja fixa, e você vai ver que as bênçãos que estão no Salmo 91 vão chegar à sua vida, vão chegar à sua família, à sua casa. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Pai, abençoa todas estas pessoas que estão vendo e assistindo este programa. Senhor, derrama da tua bênção sobre elas, que elas hoje possam tomar a decisão, Pai, de habitar, de viver na tua casa, para que todas as bênçãos, Pai, que estão no Salmo 91, para que todas as bênçãos de proteção, de livramento, de vitória que estão na tua palavra, possam se cumprir na vida de todos aqueles e aquelas que tomarem hoje a decisão de fazer não somente uma aliança contigo, mas de fazer uma aliança de habitarem na tua casa, de estar na tua presença, de estar na tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Faça uma decisão de estar numa casa, de estar numa igreja e habitar nela, e você vai ver que as bênçãos de Deus vão alcançar. Eu sou o apóstolo Jonathan Fonseca e este foi mais um programa Rompendo Limites. Não perca o próximo programa, porque vai ser o último desta semana e vai transformar a sua vida. Deus abençoe.